E aí, beleza? Salmo de hoje, teremos o capítulo 49. Bem, agora o principal. Senhor, eis aqui tua palavra, a minha compreensão necessária para aplicá-la, vivê-la, Senhor, transbordar mais pessoas, se assim for sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Bem, temos no capítulo 49, 20 versículos que eu recomendo desde já a leitura de todos eles. Diz assim o salmista no capítulo 49, versículo 1. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra. Segundo, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Terceiro versículo, os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Quarto, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som de harpa. Quinto, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? Sexto, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? 10º versículo diz assim, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. 12º diz assim, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. 13, tal proceder é a estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. 14, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. 16, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. 17, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida, diz o 18, ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. O 20º nos diz, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Bem, diz aqui, nesse salmo, os filhos de Corá, acerca da vaidade do homem, ressalta que tal comportamento, bem como a soberba, o ato de estar ensimismado, é algo digno de tolo. O homem justo compreende que, tal qual foi dito por Salomão, a sabedoria é impagável. Não existe preço para a sabedoria que vem do alto. Talvez um dos homens mais sábios que já tenha existido. Deixou inúmeras instruções acerca do que seria o comportamento do tolo, do ímpio e do justo e prudente. E que aquele que faz uso, que busca a sabedoria, é blindado pelo temor a Deus, nascedor de toda a sabedoria. Aqui, eles colocam de um modo claro que não devemos nos incomodar com o ascender, com o prosperar do ímpio. Como nos diz no capítulo 49, versículo 12, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Quando alguém enriquece ilicitamente, prejudicando, metendo a mão no que é seu. Quando alguém lhe fere e conquista indevidamente
apropria-se indebitamente daquilo que é seu. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. 18. Ainda que durante a vida ele seja lisonjeado, diz o 18, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ou seja, ele se exalte, fique ensimesmado, soberbo, e ainda que o louvem, encontre alguém que apoie esse comportamento, que alimente esse comportamento, quando faz o bem a si mesmo. Repetindo, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. 19. Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Palavra pesada, né? 20º versículo nos diz: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Novamente, nos cita, tal qual no versículo 12, parte B, é antes como os animais que perecem. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, ou seja, sem sabedoria, é antes como os animais que perecem. Que o Senhor Deus nos livre de ter um comportamento que se enquadre nesse perfil. Que tenhamos entendimento adquirido da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, proteja e nos dê a oportunidade de beber nas fontes mais e mais da sua disponível e incomparável sabedoria. Que Deus nos abençoe e proteja.